começando o terceiro bloco da entrevista. Vamos lá. Projeto Amar. O que significa o Projeto Amar e como nasceu o Projeto Amar? Bem, o Projeto Amar, ele nasceu através da Joquebede e com um amor que nasceu da Joquebede, que é a Pérola, minha neta. O Projeto Amar, a Joquebede pertencia a um grupo de mães lá em Macaé, que é representado pelo Mupan, a Lúcia Glada, uma mulher muito inteligente. E a Joquebede pertencia a esse grupo e a Lúcia Glada, ela viu um potencial na vida da Joquebede e falou: Joquebede, por que você não abre um grupo em Macaé? E a Joquebede falou assim: tem tantos grupos em Macaé. Ela falou assim: mas abre um grupo, porque eu vejo algo diferente em você. Mais ou menos isso foi a conversa. E Joquebede fundou a Amar, junto com algumas pessoas que vieram junto com a Joquebede. Isso após saber o diagnóstico da Pérola ou... É junto com o diagnóstico da Pérola. Porque o Amar, a Pérola nasceu em 2018. 18, né? Acho que foi 18, não sei muito fazer conta não, a professora está aqui, tem 2 professores, né? Ela vai fazer 7 anos. E o que aconteceu? A Pérola, ela foi, antes da Pérola ter 1 ano, uma pediatra, a gente levava no pediatra, a pediatra falou assim: mãezinha, vozinha, a Pérola precisa de ter uma avaliação neurológica. Eu falei assim: avaliação neurológica? Um bebê tão pequeno. Mas ela tem um olhar, é esse olhar que eu acho incrível. Isso é peculiar de cada um. Isso é raro. E experiência também. É experiência. Isso é você dedicar, é o profissionalismo, é você, a sua dedicação que você está dando ao seu projeto. E dentro daquilo tudo ali, nós não quisemos, aí o tempo passou, quando foi, ela estava 1 ano e 2 meses, nós levamos a neuro e a neuro começou a fazer uma avaliação e disse que ela tinha alguns traços. E ali, e 1 ano, 2 anos, aí quando ela fez assim, ela fez 2 anos, assim mais ou menos, ela recebeu o diagnóstico de autismo. Aquilo foi uma pancada, né? A gente autismo, a gente aquela coisa que a gente não sabia. Gente, o que é isso? E a gente chorou muito, e eu ficava olhando para a Joquebede assim com aquela... Não, filho, e tal. Então, a gente ficava assim, eu ficava assim muito preocupada, sem saber o que fazer. E ali a gente começou a ter conhecimento. Um curso ali na internet, uma palestra, um congresso pequeno online, e começamos a ter conhecimento daquilo que era. Aí, já que ela estava lá, ela resolveu abrir o Amar e nós começamos a trabalhar com essa pegada. Mas o Amar, o start do Amar é mães atípicas, de filhos atípicos, sejam eles com TEA e PCDs. A mãe, a mulher, porque o interesse do Amar não é interesse, a palavra me fugiu, o central do Amar é a mãe. Quem é que cuida daquela mulher que cuida dessa criança? Então, assistir de verdade aquela mulher, aquilo ali aquela mulher não é assistida, aquela mulher não é vista. Quando você chega num ambiente e tem uma criança com TEA, né, seja lá como é que se diz, o suporte, se é suporte 1, suporte 2, suporte 3, você não vai olhar para a mãe, você vai olhar para a criança e vai assim, aí a pessoa fala assim, ela não fala, ela grita, ela roda, você só vai ver, mas você não vai ver a mulher. Então é esse olhar que a gente sempre quis que o Amar tivesse, olhar para a mãe, olhar para a mulher. A sigla. Amar. Então, o que é cada letra? Vamos dizer assim, é a Associação de Mães Atípicas Geostrense. Sim. Então a palavra... Apoia mães atípicas geostrense. Mas quando vocês pensaram na palavra amar, vocês não pensaram na sigla. A sigla veio depois. Quando porque foi vocês pensaram de fato no amor. Olhar no amor. No amor à mãe. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou falando isso porque foi isso que vocês passaram para mim, e isso me chamou a atenção. Quando todas
as crianças são especiais para uma mãe. Todas elas. Independente de típicas ou atípicas, todas elas são. Mas eu não quero ser egoísta, que as outras mães também me entendam. Quando é divinamente trazido ao ventre de uma mulher uma criança atípica, eu acho que Deus tem um amor muito grande pelaquela criança. Não que ele não tenha pelas outras, mas ele confia muito naquela família que deixou aquela criança. Até porque a gente pensa na responsabilidade. E responsabilidade, De ter uma missão de vida. missão, muito mais a palavra é essa, missão. Você tem a missão que é muito mais difícil, né? de encaminhar, de buscar pela criança. Uma mãe, ela faz milhões de sacrifícios pelos seus filhos. Milhões. Então, para você, assim, encaminhar aquela criança que vai ter dificuldade de falar, de andar, de se comunicar, de escrever a letra, de conhecer números, de ser alfabetizada, de ter amizade, de ter amigos. A Pela é muito boba, a Pela apanha na escola, as crianças conseguem bater nela, sabe? Ela é grandona, mas batem, mas é uma criança muito frágil, ela sente muito a outra pessoa, ela agora está começando a fazer, consegue né, escrever, a gente diz né, o nomezinho dela com a letra cursiva, né, ela traz isso pra gente assim, muita alegria. Ela, o tempo todo ela diz, vovó, te amo. A minha neta também de Friburgo, ela fala assim, vovó, te amo. Manda pra mim os áudios assim, gente, é muito, muito bacana, né? Meu neto do Rio fala assim, tô com saudade, vovó. Né? Então, você isso, é vovózona, né? eu sou vovózona. Meu neto fala, eu sou aquela avó que brinco, eu sou muito bruta. Eu brinco de empurrar, de dar cascudo. Mas sabe? a sua experiência enquanto mãe, avó, né, atípica, possibilitou e possibilita você acolher com empatia as mães que te procuram, né, Cristiana? Sim, porque, Márcia, ainda tem mães que nos procuram. Nós não estamos mais em grupo de WhatsApp, mas nós temos mães que ainda nos procuram. Às vezes liga para a Joquebede, a Joquebede fala assim, fala com a minha mãe, porque eu estou trabalhando. Né? A escuta é mais importante do que a dica que você vai dar. Teve uma coisa que eu achei interessantíssima, a questão do percentual de abandono de mães pelos parceiros, mais das mães atípicas do que das mães não atípicas. Isso aí eu achei um dado assim, que muita gente não sabe, porque, né? o Alexandra, porque é muito, como é que se diz assim, muito pesado. O autismo só é autismo para quem tem dentro de casa. Ah, mas ele é grau 1, né, como eles falam, ele é levinho. Ele é leve para quem? Ele é leve para quem? Para você que está vendo aquela criança correr toda arrumadinha, que toda mãe quer ver seu filho arrumadinho, mas ele é leve dentro de casa. A dispensa que a mãe tem que se desdobrar para ficar de olhos o tempo todo na respiração, quando aquela criança dorme, quando aquela criança adoece, quando aquela criança tem dificuldade em falar, as pessoas ficam rindo quando ela fala igual a neném. Mas já está grandinho. Ai, de fralda, a Pela usou fralda até 5 anos de idade. As pessoas achavam isso um absurdo. Ela mamou até 5, 6 anos, achavam um absurdo. É muito difícil, Né? Mas as pessoas do outro, não né? conseguiam entender. Tipo assim, se a minha filha quer, se o leite ainda está sendo excretado, por que eu não posso dar para ela? Se ela ainda está com fralda, por que eu não posso ainda ela deixar ela na fralda? É o tempo dela. O meu tempo não é o tempo de outras mães. Tem outras mães que se desdobraram. Eu agradeço a Deus pelos pais que continuaram dentro dos lares com seus filhos atípicos. Porque isso tudo custeia. É dinheiro, uma a saúde mental também dos pais, né? Para onde vai essa mulher? Aonde fica essa mulher à noite para dormir e ainda fazer carinho no seu marido? É difícil. Muito difícil. Nós tínhamos relatos de coisas assim terríveis, que é até ruim a gente falar do que aconteceu. Eu acho que o mais importante agora, né, para a gente deixar as mensagens, é essa escuta, essa acolhida que existe
e que pode ainda contribuir muito para essas mulheres, porque na experiência que eu tenho, muitas vezes, só de ouvir já cura aquele momento e fortalece para uma nova ação. Eu tenho algumas mães, né, que ainda me procuram, e também outra coisa que eu vejo muitas vezes, a vergonha de expor para uma pessoa conhecida e ouvir uma crítica, porque a crítica às vezes destrutiva, né, elas fazem com que tudo aquilo de esperança que ela tenha um futuro melhor para o filho se dissolva. Aí eu falo para você, Cristina, foram muitas as conquistas que vocês tiveram graças ao projeto Amar, a ação de vocês, né, como aquelas vagas especiais, né, o reconhecimento do próprio município do projeto Amar. Então o projeto Amar, ele é importante e necessário. E como será o futuro do projeto Amar? Bem, o futuro do projeto Amar... Já estamos conectados. Eu agradeço muito a Conexão Mulher, que nos segurou na nossa mão no momento crítico que nós tivemos, né, em relação ao Amar, por isso que nós demos um tempo em grupos de WhatsApp, estavam escambando saindo daquilo que a gente queria, e eu tinha que segurar aquela atuação, eu tinha que entender aquela mãe que vinha querendo fazer uma coisa que não era muito agradável ali, tentava muitas das vezes explicar o porquê, porque nem sempre você é aquela candura todos os dias. Sim. Nem sempre, tem hora que você grita, tem hora que você grita, tem hora que você, eu tô assim, enjoada disso tudo, quando é que isso passa? Mas quem é que vai segurar aquela mulher? Então eu tentava fazer essas mulheres entenderem essa pegada, mas não era isso que muitas queriam. Mas não era isso a vertente do Amar. Nós somos apartidários. Importante que quando você para e reestrutura, você também se fortalece. Sim. Então, essa conexão, né, nossa, digo nossa, porque é nossa, de mulheres, é para isso, para que possamos nos apoiar, nos restabelecer, nos fortalecer para a luta, porque a gente sabe que a luta é diária, é um dia de cada vez. Márcia, o Amar, ele tem muito de Maria Benedita Goulart dos Santos Vargas, minha mãe, em memória. Porque a minha mãe, ela abraçava as pessoas, independente do que ela era, do que ela tinha. É empatia, né? Você tem que ter, então, olhar para nós não tínhamos muitas posses, muitas das vezes era escasso. A nossa carne era um chuchu. Mas tinha muito amor daquela mulher negra. Ela tinha paciência de passar veneno na minha cabeça, depois a gente botava assim, de passar do ferro, de passar para a gente ter o cabelo esticado. Então esse amor que minha mãe sempre... o amor que às vezes transcende, eu quando falo isso, eu vejo muito minha mãe no Amar. Porque era uma mulher que precisava ser acolhida, mas acolhia todo mundo. Teve seus problemas, mas ela colocava eles assim de ladinho, respirava e ia acudir aquela mulher. Essa é a Maria Cristina também, né? Também. Então, isso eu tenho, essa essência. Ontem eu estava numa terapia de grupo e teve uma das mulheres que ela falou assim para mim assim, você teve um berço lindo. Aí eu falei assim, não me lembro do meu berço. Ela, mas eu não estou falando de madeira, eu estou falando desse berço, mãe, mulher. A sua mãe te deu um berço maravilhoso. Eu falei, é mesmo? Aí eu fiquei até emocionada, porque veio mamãe, né? Aquela mulher muito limpa, muito clara. Então, o Amar, Márcia, ele remete muito isso à mulher. Quem cuida daquela mulher que está com dor? Quem cuida daquela mulher cansada que o marido tem que chegar, a cama tem que estar limpa? Ou a avó que cuida, que de repente os pais foram embora, deixaram a criança com a avó e foi embora? Ou o homem que
A mulher foi embora, deixou com o marido. Muitos estão jogados por aí. Hoje eu vejo muitos autistas dentro da Universidade Federal Fluminense, aqui em Rio das Ostras. Tem um grupo que eles se reúnem. Aí eu digo para você, o amar pode canalizar isso juntos, porque o amar, ele não é uma coisa assim, um grupo que assim nós criamos somente para ficar aquilo preso nas paredes, é para poder sair. É amor, né? Flui, Aquilo que você tem agrega, porque o que é o amor? Se você definir o amor, o que é o amor? O que é o amor, Alexandra, para você? É muito vasto. Muito não vasto, é? não tem nem palavras. Não tem pra palavras, ele é eterno enquanto dura, isso, como dizem a poesia. explicar. É muito mais do que isso. O Exato, amor é ele você transcende transcender, entendeu? O amor é empatia. Às vezes você está vendo que aquela pessoa está te ferindo, aquela pessoa está... Ah, você sabe do masoquismo, não, você está olhando para ela porque lá atrás tem uma pessoa ferida. E ela precisa ser tratada. E ela precisa se dar a oportunidade de dizer assim, eu preciso ser tratada. Por isso que é aquilo que a gente falou, a gente ajuda sem ver se a pessoa vai ser boa ou ruim. É isso com a aí, gente. você dá... A pessoa sabe o que é que ela fez, sabe o que ela tá aqui. A pessoa sabe. Dá com a direita e esconde a esquerda, para não pedir de volta. Você deu porque você deu com o coração. Eu dei com o coração. Agora, se a pessoa não soube O que você aproveitar vai ou tá fazer com- pensando coisa ruim, é problema dela. O que a pessoa vai fazer com aquilo que você deu? O que a pessoa vai fazer com aquilo? Eu tenho certeza que... Eu tenho uma coisa aqui, eu queria ler, que passaram para mim, é rapidinho. Pode minutinho. ler, à vontade. É algo assim que uma amiga passou para mim e ela falou assim, Cris, eu quero dizer que isso é muito você. Aí eu achei até assim aquilo assim curioso dela falar isso para mim, porque ela falou assim, às vezes eu estou em casa, ela falou assim, às vezes eu estou em casa e fico rindo com as suas pérolas. Você tem umas coisas, você fala algumas coisas assim que a gente não consegue nem às vezes entender. Mas depois que passa, a gente começa a entender aquilo que realmente você quis dizer pra gente, né? Que é mais ou menos isso aqui. Eu quero olhar para você e dizer para você que está me assistindo agora, isso que tocou muito o meu coração. Eu não sei de quem é. Depois eu digo o arroba. Alguém aprendeu a amar com você. Alguém ainda escuta a música que você apresentou. Alguém se apaixonou pela vida depois de uma conversa com você. Alguém se sente em casa quando escuta a sua voz. Alguém usa as frases e palavras que você sempre fala. Alguém criou coragem porque viu você tentando também. Alguém foi salvo por um gesto seu, mesmo que você não saiba. Sim, ninguém passa pela vida sem deixar rastro de amor. O arroba é passarinhos no telhado. Uma amiga passou isso pra mim e ela falou assim, Cris, isso te define. Porque às vezes eu estou em casa, estou passando por uma situação, eu falo uma frase que você falou. Às vezes eu cantarolo uma musiquinha aqui em casa e eu falei mesmo assim, Cris, isso aqui é você. E ela mandou essa mensagem pra mim que ela viu na internet, que é do arroba passarinho no telhado, não é de minha autoria. E isso foi assim, muito espetacular, porque quando ela falou isso, que eu creio, Márcia, que ninguém passa batido nessa terra. Eu te falei na semana passada também que a situação na qual eu vivi, que depois eu vou contar no momento certo, foram as suas palavras que me ajudaram a me manter de pé, né? E pensar que tudo realmente passa e que a gente precisa estar ali junto com empatia e com amor. Com amor, então, quando você compartilhou o seu momento, para mim foi muito por isso que eu falo a importância dessa conexão, né? É lógico, estar com a Alexandra é a minha fortaleza, estar junto, ter realmente, verdadeiramente uma amiga e ter amigas
como você, né? Ah, muito Que, obrigada. na Me sinto honrada verdade, por ser amiga não, de foi- Alexandra eu- e tanto de é Márcia. que eu te mandei a mensagem falando que foi no momento certo, eu te mandei porque no momento em que eu estava passando pela situação, eu não conseguia ver muita coisa. E vi claramente o seu telefonema, o seu compartilhamento na sua dor. E aí eu entendi que, gente, olha, você me inspirou. Então, quando a gente lê uma mensagem dessa, né, fala quantas e quantas mulheres precisam. A gente está chegando no final dessa entrevista, mas teremos outra oportunidade e outras oportunidades, né, para nos reunirmos e conversarmos na importância de estarmos juntas. E gostaria que você deixasse sua mensagem, Cristiana, porque era muito importante nesse momento. Fala para também da muitas. página da marca, se está reativada. A página do Amar ainda está no Instagram, né? Vocês podem procurar por o Amar no Instagram. Ela ainda está assim, indo devagar, porque Essa reformulação, né? nós estamos pensando, nós temos um projeto, estamos procurando quem é que pode apoiar esse projeto que nós temos, é um projeto bacana. Queríamos que tivesse sido vingado em 2025, mas não é o nosso tempo. Mas o amor transcende e nós queremos chamar você. O nosso telefone está lá, querer algum contato, eu estou aqui. Continuamos com o Amar. O Amar, ele apoia a mãe atípica. Eu conheço a sua luta. Eu não vou dizer que vou resolver todas as questões, mas dentro que tiver dentro das minhas limitações, eu vou fazer, vou estar junto, estou aqui para sua escuta, estou aqui para partilhar um pouco, né, da minha história. Isso a gente pincelou porque é muito grande, né, se eu for falar de detalhes daquilo que passei, mas uma coisa eu quero dizer, que a coisa mais importante é quando alguém tentar fazer alguma coisa com você, para você, e você se sentir que você foi injustiçada, que você foi... Pensa no amor, porque é a única coisa que te sustenta. É a única coisa que nós vamos levar, é o amor que a gente teve aqui embaixo. Ninguém vai levar roupa, casa, nome, grau, cargo, nada. Nós vamos levar o que a gente viveu, a sua essência. Então, muitas das vezes eu posso parecer que sou brava, os olhos às vezes tá assim, porque às vezes meu pensamento vaga muito, porque eu tenho uma rotatividade de pensamento, às vezes a gente fica com pensamento e às vezes a gente franze, às vezes a gente fecha os olhos um pouco. Não é que a gente está ruim, mas é porque a gente está pensando. Mas quando essas coisas vêm assim, eu agradeço muito a Deus pelo o amor que Ele me deu. Um dom que Ele me deu, eu acho que foi amar, mesmo aqueles que têm me dado batido na minha face, que têm me ignorado, que têm ignorado o amar. Mas eu fico maravilhada por eu ter a Alexandra, por eu ter a Márcia, por eu ter uma torre e uma pena. Eu tenho uma torre porque ela me traz segurança. E eu tenho uma pena porque traz a leveza. Então são duas coisas maravilhosas. Que casamento gostoso. A pena e a torre. A torre traz aquela coisa forte. A gente vê aquela coisa, né, de pedra. A pena a gente vê a delicadeza. Aquela coisa gostosa, leve. Então, quando a pena tenta ir, a torre traz de volta. Não, esta pena pertence a um jardim que tem uma torre. Então, são coisas, passarinhos, que nos trazem essa leveza. A borboleta que nos traz essa leveza. Então, eu quero dizer para vocês, o Amar, ele está aí, nós temos um projeto, estamos aguardando na hora certa. Não temos pressa, porque as coisas, elas têm que fazer assim com muita cautela. Cautela por quê, Cristina? Porque a gente está mexendo com vida. E vida, ela é muito preciosa, não só para mim, e como para qualquer um de vocês. Feliz é aquele que tem que ser grato, gratidão a Alexandra, gratidão a Márcia,
por você ter abraçado o Amar. Numa ocasião, né, tão chata que nós tivemos. E outras pessoas também que foram abraçadas quando estavam. Mamãe falava assim, pindaíba, né? Mamãe falava assim, você está na pindaíba. Então muitos estavam, né, esquecidos, eram pessoas que. Esquecidas. Pessoas que estavam em cantos. E a Conexão Mulher trouxe uma visibilidade. E o que a Conexão fez? A Conexão trouxe, cuidou e abriu para ela se formar. Agora, os que não voltam e não agradecem, eles também fizeram isso com Cristo. Eram 10, somente um voltou para agradecer os benefícios. Então a gratidão, ela faz parte daquilo que você tem dentro de você. Se você não tem nada, você não dá nada. Se você não tem gratidão, se você não tem amor, do que vale a pena você estar aqui nessa terra? Nós temos que agradecer quem nos deu a mão. Nós temos que agradecer aquele parceiro que está do lado. Quando eu falo parceiro, não falo homem. Eu falo parceiro, parceiro mulher, parceiro homem, o amigo, a amiga. Todos nós que passamos pela vida de cada um, a gente deixa alguma coisa dentro delas. Mas só que a gente não podemos deixar de lembrar da onde que nós saímos. Eu nunca me esqueci que eu saí de uma vila tinham várias lavadeiras, de uma mulher negra analfabeta. Maria Benedita, uma mineira linda, em que criou os 4 filhos, deu formação aos 4 filhos. Por mais que hoje eu tenha uma mesa posta, por mais que eu tenha uma casa, por mais que eu tenha roupas, né, que eram calçados, roupas dadas, às vezes não dava, a gente botava jornal para poder tapar o buraco do sapato, atestado de pobreza, coisas que, tantas outras coisas que nós passamos, e hoje eu posso ter o luxo de ter o biscoito que Deus assim me provém ter a mesa, o biscoito, ter a amizade de vocês, a amizade de outras pessoas. Isso é graça de Deus para a minha vida. Então, o que a gente tem hoje, Márcia, é o que a gente tem lá atrás. Foi difícil? Foi, Márcia. Mas naquele fundinho a gente sabe que teve uma coisa boa que a gente passou. A gente recebeu, né? E tudo passa. Não levamos nada para ninguém. Somente vamos levar a essência que nós deixamos. É como essa mensagem. Um benefício que você fez. Eu tenho certeza que hoje alguém está lembrando de uma coisa que você falou, mesmo que não voltou para te agradecer o benefício que você fez. Ninguém passa pela vida da gente. Não, ninguém passa à toa, Márcia. Mas o que é mais importante, que você continua sendo a torre e você continua sendo a antena. E esse é o Conexão Mulher. Terminando essa entrevista linda, né? O amar. E o Projeto Amar, no @Projeto Amar. E curtam a página lá no Conexão, que também tá. Vamos compartilhar nos stories, né? A página do Amar para vocês. Gratidão a todas. Gratidão. E Um daqui beijo. a pouco Um beijo a todas as mães atípicas, um beijo aos meus filhos, aos meus netos, aos meus genros que são maravilhosos. Ó, um beijo. Ó, Deixa vem pro seus Conexão. comentários. Vem pro Conexão e vem pro Amar. Vem.